O som aniquila a grande beleza que é o silêncio. E hoje meu convidado é o cara do som. Josiel. Josiel, gente, tem um currículo aqui que eu vou ler depois. Primeiramente, eu quero falar bem-vindo ao Além dos Outdoors, Josiel. Cara, eu que agradeço. Demorou pra vir, né? Demorou. Obrigado pelo convite. É um prazer. Além dos Outdoors. Diretamente aqui dos estúdios da Pureza Filme começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Nós estamos por aí, por todas as rádios, TVs, é fácil encontrar a gente, principalmente na internet. Começando esse programa com o patrocínio da FACOP. A FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Na FACOP você faz odontologia no período noturno, além de ter mais de 50 pós-graduações para você que já é dentista e quer aumentar o seu espectro de atendimento. Vai na FACOP, que dá bom. Vamos falar também da Eficaz Mídia. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de Bauru e Agudos. Se você quer fazer uma campanha offline em pontos de ônibus, é com a Eficaz Mídia que você vai acertar isso. Você vai estampar a sua logomarca por toda a cidade. Agora eu vou conversar com um homem aqui que eu vou começar falando que o currículo dele é Josiel Husmond. Husmond. É violonista, cantor, compositor, técnico de áudio, produtor musical, escritor, sound designer pelo BAC, formado em processamento de dados Brasília, também compositor. É muita coisa, José. Você é o cara do som. Diminuindo muito o que você é falar que você é o cara do som, né? Mas, poxa, é desde sempre isso? Ou... Eu faço uma piada, né? Eu falo que eu tava com saudade dessa vida aqui. Eu falei assim, eu vou voltar lá e vou viver tudo de uma vez só. Mas é assim, tem tudo isso aí. Tudo tá ligado ao som, na verdade. Assim. E por onde que entrou a música na sua vida, assim? Quando começou? Meus pais vieram para cá, né? Para Bauru, serem educadores. Eu saí de Brasília, eu acho que eu tinha uns 14 anos, assim. E eles eram educadores na comunidade terapêutica. E essa comunidade terapêutica é fora da cidade, né? São 14 quilômetros da cidade, assim. Então é isolado. E lá, assim, eu não podia ter contato direto com os internos e tal. E a música nasceu mais ou menos não dessa solidão que eu diga, né? Mas dessa vontade de fazer algo diferente. E lá tinha vários músicos, vários artistas, assim. Eu tive muito convívio com gente, assim. Foi onde nasceu a música. Mas eu já ouvia bastante. Eu sou o primeiro músico da família. Você entrou na música convivendo com músicos em recuperação. Exatamente. Cara, ótimo, e eu lembro do meu primeiro professor de música, Alberto. Na verdade, ele não foi meu professor, ele foi, né, ele me auxiliava, eu ganhei um Janine antigo, sem cordas, assim, emendava as cordas. Assim. E ele me ensinava os primeiros acordes. E ele era um violeiro de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ele estava lá já fazia um tempo, então ele era responsável pelas a música da galera. Então eu falei assim, e aquela música? Ele tocou Chico Buarque uma vez. Eu falei, cara, que legal isso. Assim, foi legal. Aí ele falou assim para mim, essas aqui você precisa aprender, porque o resto você tira de letra. Essas são difíceis, mas você aprende, o resto vai. Cara, eu fiz aula de violão e tinha isso também. Tem coisa muito fácil, porque assim, a primeira música a gente toca é Legião Urbana, porque é 3 acordes lá e já era. E tem coisa como a MPB brasileira, tipo assim, João Gilberto, Chico Buarque. É muito difícil tocar, né? Pra você não, né? Mas não é tão difícil. É difícil, assim, pela questão da estética da forma da mão direita, né? Porque ela foi extraída realmente do piano. Isso que é legal, uma curiosidade muito boa, né? De tocar os acordes, assim, não tinha essa. Isso é brasileiro, isso é muito legal, isso é brasileiro. De puxar. Então, essa dinâmica de mão direita, realmente, ela impõe com que você pense numa versão rítmica diferente do que você só... levando, não que seja fácil, né? As levadas são muito difíceis. Mas a mão direita da bossa nova é difícil e os acordes, né? Porque tem as inversões. É muito complicado pra mim. Eu nunca consegui. Rock and roll é fácil.
Entendeu? Não é. Ah, não, mas depende do rock and roll. Ah, não é. Mas, tipo assim, o rock... Tem toda a voracidade, né? Ah, não o rock progressivo, essas coisas assim complicadas. Mas, assim, você vai contar rock nacional anos 80. É fácil demais tocar. É 4 acordes. Pensando pela questão da quantidade de acordes, sim, né? É mais simples, é mais fácil de tocar. Sim. Meu, e como que é essa música? Aí, de lá pra cá, você não fez outra coisa ou não? Não, assim, por exemplo, precisamente de estudei em Brasília. Né, eu fiquei nessa. Meus pais ficavam nessa ida, vinha para cá, ficavam um tempo, ia para lá, ficavam um tempo. Certo. Então eu começava a estudar lá, depois trancava lá, voltava para cá. E a música, na verdade, era um hobby. Assim, era a minha válvula de escape, assim. E essa coisa da Legião Urbana é muito legal se falar, porque... Isso é Brasília, né? Legião Urbana. De Brasília, assim. E quando eu frequentava aqui o colegial, então, assim, eu tinha um professor muito bom, o professor Geraldo, de literatura. E ele chegava... Cara, eram 2 últimas aulas na sexta-feira. 2 últimas aulas de literatura numa sexta. Quem ficava porque gostava, mas ele era muito bom. Ele falava assim, hoje eu não vou dar aula, não. Ele passava um texto de alguma canção que a gente gostava, assim, fazia interpretação de texto, né? E deixava a gente ficar tocando, assim. E a Legião Urbana era trilha sonora nas 2 últimas aulas. Que legal. Mas você trabalhou com alguma coisa sem ser produção de áudio? Eu sou educador também, né? Ah, você é professor. Mas de que área? Eu dei aula de informática. Puta. Mas a música tem tudo a ver, né? Porque a música é matemática, né? É matemática, sim. Onde a informática entrou? Nas questões dos softwares de áudio. Eu tive muita facilidade para aprender os softwares, né? Porque, por exemplo, Pro Tools, você tem que ter uma linguagem, né? Assim, embora hoje, né, seja um pouco mais fácil de entender, antes não era. Você tinha que estar ali em cima do software, né? Todo mundo que tinha um computador, né? Sim. E eu tinha a grande vantagem de ministrar aulas e poder ter o computador na minha mão, porque era cara aberta. Cara. E você trabalhando com áudio e sendo o cara da informática também, como que você vê essa relação, assim? O pessoal é muito saudosista, os músicos principalmente, com o áudio analógico, né? Com as coisas valvuladas ainda. Eles são meio contrários ao áudio digital, o pessoal das antigas, né? Porque hoje a maioria é tudo digital. Como que você vê essa relação? Olha, se for para começar no analógico e finalizar no analógico, eu acho que faz sentido. Claro, como começa o analógico? Começando numa mesa analógica, isso é analógico, né? O microfone passando por um pré-analógico. Só que a decodificação desse sinal, que é um impulso magnético, né? A galera fala assim, não, como que é isso? Aí eu sempre falo assim, há um diafragma aqui. E ele vibra, né, com esse som. E esse impulso, né, essa vibração, ela transforma em impulso magnético, passa por esse cabo e vai para uma mesa de som. A mesa de som, ela reamplifica esse sinal. E para onde vai esse sinal? Quando você coloca numa fita, ela é magnética, ela é analógica. Agora, se você passa para um computador, ele já vira dados. Então, já é digital. Já é digital. Mas, assim, a tecnologia está maravilhosa, assim. Nossa, tem que ser um audiófilo muito... Mas eu acho que quase ninguém saca. Não saca a diferença. É assim. A diferença. Só a gente que convive bastante com isso. Porque, no final, é o grande lance. Para onde vai, né? Para onde vai a mídia? Você pode gravar em todo o sistema analógico. No final, vai para o Spotify, vai para o Deezer, né? Cara, não tem jeito. A gente tem que estar nesse mercado. Eu sempre convivi com algumas pessoas. Eu lembro que tinha alguns guitarristas da minha época, assim, que falavam, não, porque pedaleira não pode ser pedaleira, tem que ser o pedal analógico, porque a pedaleira digital é muito ruim, a caixa valvulada, porque para guitarra era ruim. Na verdade, assim, é uma questão simples de se pensar. Se você tem um pedal, né, dedicado a um efeito, é lógico que ele vai ser superior a uma pedaleira que tem uma placa inteira para subdividir, né? Mas isso também tem a ver com o final. Assim, em que amplificador que você vai ligar isso, né? Aí você vai pegar um baita processamento e ligar direto numa caixa que não tem um falante bom. Não vai ser legal, véio. Não adianta. Entendi. E aí eu argumentava, falava assim, eles pegam as músicas antigas dos Beatles, que foi gravada toda analogicamente, e aí vai remasterizar digital para melhorar, tá vendo? Eles vão melhorar o que foi gravado. Isso aqui era ruim.
É porque tem uma coisa muito interessante nos Beatles, que é a mixagem, que o espectro de LR, assim, LR, né? Isso, eles foram primeiros, né? Mas só que o LR para eles não é uma dimensão estereofônica, né? Assim, não é, porque o que é estéreo não é o que tá os dois canais, assim, é o que você você consegue conceber essa imagem, né, de som, porque o som é uma imagem que a gente não vê, né? Os Beatles fizeram isso dividindo assim, tinha bateria e baixo de um lado, guitarras e vozes do outro. Depois você repara bem, aí fica fica a bateria de um lado e baixo do outro, assim, a voz assim. Então eles tinham essa visão de estéreo, mas estereofônico é outra coisa. Porque hoje as pessoas, os produtores de áudio, eles produzem pensando que a pessoa vai escutar num fone de ouvido, né? Não vai, né? Vai no celular, numa caixinha mono. Então. E é interessante pensar, porque quando tem esses cabinhos, ou Bluetooth, né? Bluetooth, ele vai para uma caixa mono, né? Que tem um falante e um subwoofer. É logo, assim, eles colocam, mas você não consegue ter essa dimensão. Não. Só se tivessem dois falantes abrindo, assim, a imagem, aí sim. Eu lembro que quando eu estava no colégio, na faculdade, criaram uma mística lá de uns sons que chamava, não vou lembrar, umas pílulas de sons de 1 hora que você colocava, tinha que ser Wave, não podia ser um MP3 para ser maior, e você colocava nos fones de ouvido e ele dava efeito de droga, como se você tivesse usado droga, o som. Eu acredito que isso aconteça, cara. Você acredita eu mesmo? Acredito. Não que tenha essa viagem toda, assim... Mas, por exemplo, eu defendo isso. Não o uso... mas o uso da música como tirar você do seu estado, assim. Né? Eu acredito nisso totalmente. Tinha um amigo meu que eu argumentava, André Ricardo Maciel, onde você está? Ele argumentava o seguinte... Falei, André. Ele argumentava o seguinte, não, porque é totalmente real. Aí eu falava, não, cara, como assim que eu vou escutar um negócio e vou ficar chapado? Você tá louco? Aí ele me deu o seguinte argumento dele, ele falou assim, quando a gente tá na balada, assim, tá lá de boa, de repente toca a sua música favorita, não te dá um negócio. Mas assim, é endorfina, né? E o que te libera? A música tem esse poder. Eu acredito, você tem, assim. Tem coisas, às vezes, que você não precisa usar nada, né? Às vezes você tem que estar sintonizado com aquilo naquele momento. Acho que isso também pode ser outras coisas. Academia, eu acho que gera isso, cara. Por incrível que pareça. Eu vou pra academia à força, cara. Eu vou pra academia com raiva de mim mesmo. A endorfina não rola. Não vejo a hora de sair de lá e ir pro bar. Eu te entendo. Eu tô com uma dor aqui, ó, de academia. Meu Deus do céu, fica doendo uma semana. Mas há quem goste, bicho. Tem quem gosta de tudo, né? Tem uns sadomasoquistas que gostam de apanhar. Depois tem tudo. Tem de tudo. Tem gente que gosta tem gente idiota que gosta de bater. Tem gente que gosta de tem gente que... Pode falar pra você. Tem gente que gosta de Legião Urbana. Você tá louco? Eu gosto, mano. Tem gente que gosta de Gustavo Lima, viu? Olha só. Você já dividiu o palco com vários artistas conceituados, né? Los Hermanos, Renato Teixeira. E como que é isso? Você dividiu o palco tocando pra eles? Como que foi isso? Na verdade, foram em festivais, né? Festivais. Los Hermanos... Cara, inclusive, olha, é legal documentar isso, que eu acho que eu nunca documentei em lugar algum. Eu tocava uma banda, chamava Estereoterapia. E nós tocamos com Los Hermanos quando eles vieram aqui em Bauru, na Luso. E não há documento. Eu procuro vários documentos assim. Na época a gente não tirou foto e tal, faz um tempo. Mas não há registro desse show, assim. A pessoa fala assim, mas isso aqui aconteceu. Eu falei assim, lógico que aconteceu, a gente tocou com os caras. Assim. E não existe documentado, nem no site deles, nem em lugar nenhum. É uma pena, né? É uma pena. Com o Renato Teixeira foi muito legal, foi no Virada Cultural Paulista, que o Renato Teixeira estava fazendo uma turnê, e nós tocamos antes, assim. Mas era uma outra toada, era um rock mais alternativo, assim, mas a gente... Essa Virada Cultural Paulista tinha essa coisa, né, de misturar, que eu acho que é legal pra caramba, que eu acho muito legal. Você dá oportunidade para pessoas que foram para ver uma coisa, viu outras totalmente diferentes, e às vezes gostar, né? Nossa, e foi muito legal, a gente tocou com essa galera toda aí. E qual o tipo de música que você faz? Assim, como eu sei que como produtor você faz todo tipo de música, mas assim, como artista, o que é o seu gênero musical? Olha, quando eu tinha essa banda, a Estéreo, ela não existe mais. Não existe mais. A gente fez uma reunião, né, de sons no ano passado, a gente participou
do projeto da Lei Aldir Blanc, e a gente reuniu para fazer um som para poder documentar, né? Porque não havia nada de documentação, né, sonora, nem audiovisual, né, do projeto. Sim. E a gente fez porque a gente marcou uma época muito interessante na cidade, essa banda, né? Que era uma época que tinha bastante bares na Duque, assim. Então eu sempre gostei de fazer som autoral, assim. Então a gente sempre defendia essa bandeira, assim. E aí eu parti para os meus discos solos, né? Depois de um tempo. Eu gosto muito de música folk regional. Legal. Bastante violão, assim. Eu me encontrei nessa coisa... você falar do violão ser difícil, né? Mas eu gosto muito do violão afinado de outra maneira, né? Como assim? É afinação aberta. O meu é afinado em Mi. Mas ele é um standard, né? Ele não é um Mi menor, não acaba sendo o acorde inteiro, né? Porque tem Mi, tem o Lá ali, então não é um acorde de Mi menor ali. Ele tá em Mi porque o bordão tá em Mi, a gente chama, mas é uma afinação standard. A afinação que eu uso é totalmente diferente, assim. Quando você toca o violão, ele dá um acorde, por exemplo, um Ré, um Sol. Entendi. Nossa, isso muda a concepção como que você trabalha a criação da estética musical. O pessoal do sertão antigo, afina em Ré, né? É a viola. A viola, que a gente chama de... Essa afinação chama cebolão. Cebolão em Ré e cebolão em Mi. São as afinações mais populares da viola. Aí tem o Rio Abaixo, que é em Sol, que é uma afinação em Sol, que é usado bastante no Mato Grosso, Pantanal, assim. A Mi é usado aqui, paulista, né? Bem paulista, assim. E eu uso bastante essas afinações no violão. Né? Nesses 2 primeiros discos que eu fiz, um primeiro chama Dúvida na Estrada, e o segundo eu coloquei o nome de Desconstruindo as Canções em cima dessa temática de desconstruir mesmo a forma como se toca os acordes. Por exemplo, se você pegar um violão desse e tocar um acorde de dó com desenho, não vai dar. É outro desenho. Você vai mostrar um aqui pra gente? Cara, eu trouxe a viola, mas eu mostro. Não, tudo bem, pode ser uma de viola. Porque eu fiquei curioso agora. É muito legal, cara. É muito legal. Aí eu lancei o 3º disco agora, em maio, que chama O Tamarindeiro. Esse é totalmente regional e eu fiz questão de fazê-lo todo na viola. Regional, você tá falando de viola caipira. Viola caipira paulista, que a gente conhece, mineira, né? Paulista e mineira, exatamente. Eu uso a viola porque... Já pode falar do projeto desse disco? É porque ele nasceu de um projeto, né? Eu sou baiano, né? Eu moro aqui faz tempo, mas eu sou baiano. E eu antes da pandemia, eu fui para a Bahia, uns 2 meses antes, por sorte, assim. E eu acabei indo com meu filho a uma biblioteca. E meu filho, né, falou, vamos lá e tal. Aí achei um livro, que chama assim, As Histórias de Correntina, que é a cidade onde eu estava. Que é a cidade onde eu cresci. Eu nasci em Santa Maria da Vitória e cresci em Correntina, que é a cidade ao lado. Aí eu peguei assim, falei assim para a bibliotecária, falei assim, como é que eu consigo um livro desse, né? Aí ela falou assim, a mãe do Elvertinho mora ali, cidade pequena é um barato, né? Aí eu fui lá, bati palma na casa da senhora, ela falou, o Elvertinho tá morando em Goiânia, e passou o telefone dele. Aí eu liguei pro cara, e aí eu falei pra ele, eu passo aí, né, cara? Eu tô de carro, passo aí e pego o livro. Ele falou, não, eu te mando. Aí eu passei o endereço para ele, quando eu voltei para Bauru, ele mandou o livro. Aí, nesse livro, eu já estava apaixonado por toda essa questão do centro-oeste baiano. O centro-oeste baiano é um sertão diferente. Eu sempre falo, o centro-oeste baiano, ele tá mais para Minas, entre Minas e Goiás, do que o Nordeste ali para cima. Assim, é outra Bahia, né? É uma Bahia que pouca gente conhece. É a Baixa São Franciscana, onde passa o Rio São Francisco ali. É o Cerrado, né? As Chapadas, é esse lado aí. Eu já estava apaixonado por esse lugar, cara, assim, né? Pô, falei, muito legal voltar para lá com um olhar, né, diferente. E aí eu comecei a pesquisar sobre a cidade onde eu nasci e tal. Eu descobri que tinha mais de 8 escritores lá e tinha um especial, chama Osório Alves de Castro. E o Osório Alves de Castro é um cara que saiu de Santa Maria da Vitória, olha que mundo pequeno. Saiu de Santa Maria da Vitória em 1920. Ele foi para São Paulo e depois ele foi para Marília. Ele foi uma das primeiras pessoas que moraram em Marília. E em Marília ele escreveu 3 livros. Assim, e um deles chama Baiano Tietê,
que ele fala sobre a migração das pessoas do centro-oeste baiano para o centro-oeste paulista. Assim. Eu já estava afinzaço de fazer uma pesquisa sobre isso. E o nome da minha pesquisa chama O Desaguar do São Francisco no Tietê. Aí dessa pesquisa, eu estou resumindo, tá? É uma história gigantesca. Não, vai lá. Estou atento. Aí, dentro dessa pesquisa, nasceram várias canções. Eu como dar vida para essas canções, levando o ouvinte para aquele universo, né? Para coisa telúrica, assim, para essa coisa nossa de terra, assim. Aí eu pensei na viola. Como eu já tinha essa questão de estar afinando os violões abertos e tal, aí eu falei, cara, eu vou criar as canções em cima de uma viola. Aí eu conheci grandes violeiros a partir daí, Levi Ramiro, viraram irmãos, manos velhos mesmo. E, inclusive, a viola que eu trouxe foi o Levi que me deu. Assim, é feita com um violeiro de Lins, chama Luciano Queiroz. É uma viola maravilhosa. Então, em cima dessa estética sonora, buscando essa relação que as pessoas têm com essa coisa de terra, né? E a viola tem um poder incrível, cara. Você toca a viola, a pessoa vai, é igual acordeon, assim, né? Aí nasceu daí. Que história sensacional. Eu tô resumindo. Vamos lá. E nasceu o disco, né? Tamarindeiro. Esse disco, ele virou... esse disco não virou DVD. Ainda não. Virou, cara. Só que eu não lancei porque a gente... Olha, primeira mão aqui, hein? Além dos Outdoors, fui premiado com um show pelo PROAC. Ah, que legal. Fui premiado por causa desse show. Então, assim, você grava um show e manda pro PROAC, que é a cultura em casa. Então, eles analisam o material, analisam o show, e eles analisaram o show e eles, né, com a defesa dessa defesa telúrica, da defesa que há no show, né, dessa coisa da pesquisa, a gente foi premiado, cara. Então, vai sair só o ano que vem pelo Cultura em Casa no PROAC. Ah, que bacana. Legal, né? Poxa, legal. Já quero escutar esse disco. Mas me fala, tá aqui na mão o livro do homem. Tá pegando mais? Todo mundo em Bauru e região que escreve, todo mundo de Bauru e região que escreve um livro tem o dever de vir aqui no Além dos Outdoors, porque a gente ama e quer ajudar. Se você escrever um livro, vem aqui para falar sobre o seu livro, que a gente quer falar. E o Josiel escreveu aqui, ó, As Aventuras Fantásticas de um Outro Zé Rufino. É isso aí. Cara, me fala desse livro. Olha, eu vou voltar à história da viagem, né? Porque eu tento, né, de uma maneira coesa, né, fragmentar tudo o que está acontecendo, assim, mas tudo é embasado no processo da pesquisa. O disco ele nasceu por causa do documentário que eu estou fazendo, né, que chama Desaguar de São Francisco do Rio Tietê. Então, dentro de um trabalho de pesquisa, vão nascendo várias coisas, você vai descobrindo umas coisas, sabendo de outras, errando em várias, né? E para isso, lógico, tem um grande amigo que chama Daniel Campos, ele é antropólogo, ele não me deixa mentir. Então, tudo que eu pesquiso, fico perguntando para ele, às vezes ele me dá, a maioria das vezes ele, não, isso aqui não tá certo e tal. E na pandemia, eu fiquei com meus filhos em casa, né? Assim, e eu, como um bom pai que eu acredito que eu seja, não queria que eles ficassem direto no celular e na televisão. Eu estava me sentindo realmente mal comigo mesmo disso estar acontecendo em vários pontos, assim. E eu comecei a ler para eles, né? E comecei a ler Tolkien, né? Senhor dos Anéis e tal. E vi que eles ficavam, né? É um livro difícil, assim. Aí eu falei assim, vou inventar uma história para vocês. Aí eu falei assim, era uma vez Zé Rufino que morava lá no alto da serra. Morava ele, sua vaca mimosa e seu cachorro chamado Cachorro. Cara, aí eles pararam. Aí eles pararam assim, aí eu ganhei eles no primeiro verso, né? Na primeira frase. E fui inventando história. Cara, eles dormiram. Beleza, isso foi a primeira noite. Na segunda noite, fui lá contar a história para eles e falei assim, pai, mas naquela hora, o que aconteceu? Aí logo eu tive que ficar relembrando o que eu tinha contado para eles na noite anterior e dar continuidade da história. E fui improvisando histórias.
Não só em cima das pesquisas que eu estava fazendo, mas também de vivências, de história que meu pai contava, de histórias lá da Bahia, de histórias daqui, histórias... E aí, quando eu vi, assim, eu tinha passado mais de mês contando história para eles. Aí minha esposa chegou para mim e falou assim, você precisava escrever isso. Eu falei, uma hora eu escrevo. Aí uma hora eu escrevi, esqueci. E teve uma hora que bateu, né? Porque eles, depois de um tempo, falaram assim, pai, você nunca mais contou a história do Zé Rufino pra mim. Aquelas aventuras fantásticas do Zé Rufino, aquelas... Aí nasceu o título do livro deles, né? Aí foi... Eu comecei a recontar. Falei, vou escrever. E eu parei, assim, me acredite, assim, eu escrevi esse livro em 15 dias. Assim, não tô falando que porque... Mas é porque tava tudo aqui já, né? E como tava com o processo de pesquisa, tudo, né? Na cabeça, foi muito rápido. Inclusive, tem histórias que eu contei para eles que estão aqui lá de fora, mas vai entrar na segunda edição. E essa ilustração aqui é de quem? Cara, então, aí eu chamei o grande Júlio Wolverini. Conhece o Júlio Wolverini? Que ele parece o Wolverine mesmo. Que toca? Que toca. Conheço. Não conheço, eu vi ele tocar já. Ele é o que ilustra. É um camarada velho, um mano velho. E eu chamei ele para conversar e falei para ele, cara, eu tô com um livro escrito e eu queria dar vida para esse livro a partir de algumas memórias e do seu talento, né? E comecei a contar as histórias para ele. Ele falou assim, não, eu leio o livro. Eu falei assim, cara, é diferente de eu contar. Eu vou contar para você, para que você consiga conceber os personagens, cara. E ele concebeu, por exemplo, o Zé Rufino. Na capa tem o Zé Rufino com um cachorro. Que eles pescam um surubim gigante. E tem vários aí no meio. Esse é um livro... Pode falar um dia especial que eu gosto demais? Que essa aqui é uma lula gigante de 9 bocas que tá quase engolindo um burro de Jair, cara. Nossa! O burro. Viu? Esse livro é direcionado para quem? Cara, crianças de 4 a 100 anos. De 4 a 100. Esse é um bom direcionamento, bem segmentado. Bem segmentado. E é porque eu descobri que as narrativas propostas no livro, ela pega já infanto-juvenil. Entendi. Só que as histórias, as aventuras fantásticas, toda a questão das aventuras, da mitologia que há aqui, dos personagens que existem, dessas vivências de personagens, desse universo fantástico que a gente chama, né, que é o realismo mágico, ela entra no infantil. Porque o realismo mágico, ele nada mais é do que uma versão que você tem na sua cabeça da realidade, como você a transforma de uma maneira mágica, né? Quem falava isso era o Gabriel Garcia Marques, que escreveu 100 Anos de Solidão, né? E eu mirei no Gabriel Garcia Marques, mas eu acertei em outros. Acabou ficando mais puxado pro Rosiano, mais Guimarães Rosa e Graciliano do que o Gabo. Nossa, você se inspira bem, né? São maravilhosos, né? São perfeitos, né? Me fala, você tem outros livros aí, porque são colas, você trouxe, são outros livros seus, o que é isso aí? Eu, como bom defensor dessa coisa telúrica e como eu sei que vocês também defendem, além dos outdoors, a arte, a cultura, a literatura, esse é o livro do Osório Alves de Castro. Ah, tá. É um livro raríssimo. Porto Calendário. E eu nasci na mesma cidade que Osório. E o Osório fala muito da população ribeirinha, da Baixa Franciscana. A Baixa Franciscana é o rio corrente que deságua no São Francisco e dali vai para outros cantos. Assim. E eu defendo essa conexão que há dentro do Brasil, que é todo o Brasil é um só. Né? Mas que são influenciados por estados. Por exemplo, um estado influencia o outro, formando o que é uma nação. E ele é muito importante, não só para Santa Maria da Vitória, para Bahia, porque o cara saiu de lá e escreveu esses livros em Marília. E o cara ganhou o Prêmio Jabuti, cara, em 1962. Olha. E esse livro ganhou o Prêmio Jabuti. Ele concorreu com Jorge Amado, com o próprio Guimarães Rosa. Pô, o cara ganha o Prêmio Jabuti. E é nosso. É daqui e é de lá. E em cima dessa mesma
Concepção, ele escreveu esse livro, que é... Pode colocar aqui? Baiano Tietê. Exatamente, ele fala sobre a migração do centro-oeste baiano para o centro-oeste paulista. E quem escreve, no fundo, é o próprio Guimarães Rosa. Caramba! O Guimarães Rosa escreveu uma carta pro cara. E é muito legal resgatar isso, porque fica perdido. Muito. A gente não pode deixar perder, né? Assim, né? Mas o Brasil é craque nisso. Que dó. Mas a gente tá aí para mudar. Pra tentar, pelo menos. Tentar. Morrer tentando. Morrer tentando, é isso aí. É isso aí. O Brasil é muito cruel com os seus ídolos. Mas tem muita gente boa aí, viu, cara? Nossa, eu tenho fé. Poxa, agora uma coisa diferente. Você transformou esse livro em uma audionovela? É, uma radionovela. Radionovela. Porque esse livro eu fui premiado com a PEC. É uma premiação, né, esse livro. Eu acabei não... Vou voltar só um pouquinho. Tá. Depois que eu fiz as ilustrações, quer dizer, que eu conversei com o Júlio e ele fez as ilustrações, eu me inscrevi para concorrer. E aí eu ganhei, fui premiado com texto, assim. Legal, né? Parabéns. Obrigado pela PEC, pela Secretaria de Cultura de Bauru. E como contrapartida, eu pensei na radionovela. Porque eu assim, como o texto é uma coisa que não abrange as crianças abaixo de 4, né, de 5, assim, sim. Como alcançá-las? Assim como eu alcancei o meu mais novo, com a narrativa, com a prosa falada. Aí eu me equivoquei, de certa maneira, porque uma radionovela não é um e-book, né? É uma coisa bem diferente. Olha, vou fazer uma radionovela, prestem bem atenção, hein? A radionovela, ela é uma adaptação do texto. Por exemplo, o Zé Rufino gostava de vender queijos na feira. Ele era muito bom em fazer queijo, porque a vaca mimosa dele, né, tinha um leite muito bom. Quem que comprava o queijo? Então, logo, eu tive que criar personagens extras para poder assim, olha, lá vem Zé Rufino trazendo queijo e tal. Não é um narrador lendo o livro. Não é. Igual o Cid Moreira lendo a Bíblia. E aí, assim, aí fora toda a ambientação. Nossa, que trabalheira. Pelo amor de Deus, você fez tudo isso? Fizemos tudo isso. Nossa. Mas tem uma galera trabalhando comigo. Aí tem a Daísa Munhoz, que ela fez umas sereias. Aí tá tudo no Spotify. Nós fizemos 9 capítulos de 5 minutos cada. Tá tudo no Spotify? Tá tudo no Spotify. Como que acha lá? As Aventuras Fantásticas de um outro Zé Rufino. É isso aí. Poxa, que legal isso. Legal, né? É diferente pra caramba. Aí, com essa proposta, a questão sensorial, né? Assim, a busca do fechar os olhos e poder ouvir, assim. Que isso é uma tarefa árdua, né? Pra gente, para as crianças é mais, né? Porque hoje a gente não para. Não tem tempo, né, cara? As crianças, principalmente hoje, né? Elas querem... A minha filhada, ela fica assistindo na TV as pessoas jogando enquanto ela joga, sabe? Ela fica duas coisas, né? Ela fica vendo as crianças brincando enquanto ela brinca. As duas coisas ao mesmo tempo. Aí você chega, você tá no celular, vamos mudar o canal. Não. Ela quer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí ela não tem não, vou parar e vou escutar isso daqui. Ixi, capaz, você não segura ela, nem. A primeira experiência nós fizemos no Estélio Machado Loureiro, que eram as crianças de 4 a 6 anos. Aí coube claro, fizemos uma reunião com toda a equipe, né, de educadores, antes de propor, logo, fiz a proposta de fazer a experiência sensorial, que é o do ouvir a radionovela. Mas para isso, conversamos com os educadores e eles falaram assim, a gente vai ouvir, a gente vai ler o livro e a gente vai entrar em contato. Eu falei, ótimo. Eu pensei logo, né? Assim, primeiro existe aquela coisa assim, nossa, não vai ligar. Não vai, nem vai ler. Elas ligaram, cara. Ligaram e mandaram um resumo do que elas achavam que aquilo caberia para os alunos delas. Assim. E é muito legal, porque isso mostra que o educador conhece os alunos, né, que estão ali ministrando as aulas, tá, cuidando. E a parceria, né? Eu sempre falo assim, quando há parceria com a educação e com a arte, cara, as coisas andam. As coisas tendem a andar. O lúdico está diretamente ligado ao aprendizado. A questão hoje se defende muito uma escola cívico-militar que você vai colocar um tapão assim em todas as crianças e vão ser ali destinadas àquilo do qual estão mandando, né? Que isso, liberdade, nada. Aí eles propuseram a ideia do seguinte, que ao ouvir
as crianças de 4 a 6 anos, eu tinha feito a proposta de vendar os olhos, né? Aí elas falaram assim, crianças de 4 a 6 anos é difícil, não vão ficar assim, né? Aí eles fizeram um teatro de luz e sombras com os personagens, cara. Aí eu cheguei lá com a viola, com a radionovela pronta, assim, e eles começaram, apagamos as luzes e elas fizeram os bonecos, né, interpretando os personagens da radionovela, cara. Que bacana, foi né? maravilhoso, cara, Puxa maravilhoso, maravilhoso. A segunda experiência foi tão boa quanto, porque aí nós pegamos as crianças um pouquinho mais de 9 a 13, que era de uma entidade, que são de uma entidade, e foi na Biblioteca Ramal, na Biblioteca do Rodrigues de Abreu, aqui no centro de Bauru. Lá na frente, antes de entrar na biblioteca, eu falei com as crianças, assim, né? Comecei a contar uma história, falei que era uma vez um menino que perdeu toda a imaginação de tanto ficar assistindo televisão e ficar no celular, e ficou com os olhos secos. E, cara, eles foram chegando, assim, eu pensei, vou ganhar de algum jeito, né? Aí apareceu um senhor mágico com uma chave que devolveu a imaginação para elas. Ela assim, que chave, tio? Aí eu puxei assim, tinha um tampa-olho. Falei assim, olha, um desse para cada, cara. Aí eu pedi, né, para que se pudesse ser feito isso. Eles pegaram, colocaram, né, o tampa-olho, e nós fomos para uma sala direcionando-os e sentando nos tapumes, cara. Eles ficaram 20 minutos ouvindo a radionovela. Que legal. Aí, sim, foi muito legal, porque essa experiência é muito boa. E depois eles falando sobre a história, como eles imaginaram os personagens, porque até então eles não haviam visto nada do livro. Nada. Só ouvido a radionovela. Pensar em abstrato, né? Sem pensar, deixar ele ser livre, né? Pensar o que ele quiser, né? Isso é foda. Poxa, que legal, cara. Muito bacana, Josiel. Toca alguma coisa pra gente? Cara, será que rola? Vamos ver. Aqui. Essa viola tá afinada em Ré. É cebolão que a gente chama, né? Você pensa, quando ela toca, ela já é um Ré. Bacana. Nunca pensei ser tão seco. As águas mansas de um rio manso desaguam em outro rio. É turbulento ser tão intenso. Ai, de Adorim, me leve por esse rio assim. Ah, de Adorim, me leve por esse não sei sem fim. Quero fazer uma promessa assim. Se Kadeshá permitisse achar que eu deva ter um amor, Oxalá. Se Kadeshá permitisse achar que eu deva ter um amor, subi escada não, garanto uma oração. Te leio um poema, te faço uma canção. Ah, de Adorim, me leve por esse rio assim. Ah, de Adorim, me leve por esse não sei sem fim. Aê! Poxa, legal pra caramba. E a viola caipira de um jeito que eu não sou acostumado a escutar. Eu não escuto ela desse jeito, né? Eu escuto aquele... Tem uma coisa muito interessante para falar assim, sobre essa música de Adorim, do meu disco novo, do Tamarindeiro. E eu procuro misturar ritmos brasileiros na vertente, principalmente fazendo a defesa mesmo da influência que há de um estado do Brasil no outro. Por exemplo, esse ritmo...
Ijexá. Isso é muito afro. Isso é muito da Bahia, assim. Isso veio pela África, pegou, só que não chegou no Centro-Oeste como chegou lá. Só que a viola também não chegou lá como chegou aqui. Exatamente. Aí, pensando nessa mistura... Só que a forma de cantar também é mais baiana, né? Eu quis misturar isso também na estética musical. Isso foi realmente pensado. Muito bacana, muito bacana. Aí tem... Quando ouvi lá, vai ter bastante... Tem Ijexá, a gente mistura carimbó, ritmicamente, mas eu fiz questão de gravar todas as músicas com viola. Legal. A viola desafina muito, porque eu tenho um ditado popular que o pessoal fala assim, né? A vida é como uma viola caipira. Você passa metade do tempo afinando ela e metade do tempo tocando desafinado. Olha, rapaz, essa aqui até que ela não mente muito não, mas outras danadas que mentem mais. Mas assim, tem essa coisa das cordas serem... conjunto, você vê, ela tá um pouquinho, né? E existe a microafinação, né? Que eles chamam, que é essa microafinação aqui, que ela é pensada para que isso ocorra de uma maneira um pouquinho menos dolorosa, né? Quando meu pai era criança, eles falavam que para aprender a tocar viola, você tinha que colocar a mão no formigueiro. Já escutou essa? Essa não, essa é nova. Conta aí. Porque o bom tocador, pra você aprender, você tinha que colocar a mão no formigueiro. Tipo, que era um meio que pacto com o demônio, assim, pra você tocar uma viola, né? Senão não aprendia. Eu não sei se eu andei fazendo isso, não. Sonâmbulo, talvez. Cara, mas é um instrumento maravilhoso. Eu tive uma pequena dificuldade, como eu estava falando sobre as afinações. Essa afinação é um violão em ré, né? Só que o violão tem a sexta corda. Certo. E você não tem essa coisa das cordas duplas, de você pressionar as cordas, né? Com as duas cordas com o mesmo dedo e tal. Mas eu senti falta dos graves. Dessas graves, daquela coisa mais encorpada. E também de sentir... O violão é bem maior, né? E um violeiro muito amigo meu, mano, velho, o Levi Ramirez, falou assim, a viola tem que carregar no peito. Ele falou assim, tem que subir essa viola, porque eu tinha mania de colocar aqui, mas não tem que carregar aqui. Porque na sua banda você tocava guitarra. E violão. Guitarra e violão. A guitarra, normalmente, lá quando eu tinha uma bandinha no colégio, a guitarra é socada lá embaixo, né? Você coloca lá no máximo. E a mão fica assim, isso, né? É horrível. Pra tocar rock and roll rola, né? Porque você vai pôr short, né? Você faz, agora vai fazer acorde, não tem que ter o calça, né? Ou tem uma mão gigante, né? Josiel, fala, cara, e planos pro futuro? Que você tá... Você tá com um monte de coisa aqui. O que você tá pretendendo fazer com tudo isso? Eu tô pensando numa trilogia, né? Meu primeiro material realmente seria o documentário, mas é um documentário muito complexo de fazer, assim, porque é um trabalho de pesquisa. Certo. A minha ideia é fazer ainda quando existem pessoas vivas ainda, porque não existe relato documentado sobre as pessoas que estiveram no Centro-Oeste baiano e fizeram essa migração. Então, as pessoas estão envelhecendo, assim. Então, uma tarefa, né, assim, que eu gostaria de ter essa missão de fazer o trabalho de pesquisa, de campo, e resgatando isso de lá para cá e daqui para lá. E isso requer muito tempo e verba e tal. Mas, por enquanto, a gente está fazendo o que pode dentro do nosso universo, assim, que é o trabalho de pesquisa no livro, porque está aqui também de uma maneira de resgate, falando também do Osório, dessa população, de Marília, né? Porque é muito legal pensar e lembrar que essa população só veio para o estado de São Paulo por causa da cultura cafeeira, né? Eles vieram para cá. E isso faz parte do que somos, né? A mineira do Tietê. Mineiros do Tietê, porque foram mineiros que vieram de Minas para o Tietê, né? Obrigado por citar minha cidade aí. É verdade. E pronto. Sou mineiros tieteense. Que legal, velho. Com muito ou com pouco orgulho? Não sei, mas sou. Tem que ter orgulho. Não, eu gosto de ir lá. E tem essa premiação do show Tamarindeiro, que está circulando nos Sescs, que está indo super bem. Legal. A gente está fazendo os shows do Tamarindeiro, que faz tem data aqui em Bauru? Já foi. Foi. Mas a gente faz de novo. Que pena. Que pena. Mas a gente volta. Queria muito ir. E tem um documentário que eu também fui premiado, chama Eu Quero Ser Cerrado com C, não com S, que vai ser até janeiro.
Ah, você tá fazendo um É documentário? um mini documentário, é um curta-metragem. Sobre o bioma, sobre a importância do bioma na formação da comunidade como um todo, assim, o bioma do Cerrado. Assim, que também faz essa defesa dentro, tá tudo dentro do processo de pesquisa. É muito grande, essa pesquisa é enorme. Pô, você veja, rendeu um disco, tá rendendo um documentário, rendeu um livro. Caramba. Pô, José, parabéns, cara. É legal Obrigado, que velho. a nossa comunidade, como um todo, tenha pessoas como você, preocupado aí em trazer de volta as histórias e perpetuar. Porque é o momento que você escreve um livro, faz um disco, fica pra vida toda. Daqui 100 anos vai estar aqui. Registrado tudo. Mesmo o Dilvano vai estar aqui. Registrado tudo isso. Josiel, obrigado por ter vindo ao Além dos Outdoors. Valeu, mano, velho. Companheiro. É nóis. O Josiel às vezes abre as portas do estúdio dele pra gente gravar lá. Que, aliás, foi a melhor fotografia de todos os tempos do Além dos Outdoors. Tá aberto. Quando você puder Sempre. deixar a gente lá, a gente vai, viu? Ué, a hora que vocês quiserem, tá aberto. Melhor lugar. Diretamente dos estúdios da Pureza Filmes, esse foi o Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que você pode nos encontrar em várias TVs parceiras, a Rádio Top FM, Cultura Regional, Do Seu Jeito e Melone FM. As 4 rádios transmitem nosso programa todas as quintas-feiras, assim como as TVs. A TV Brumais TV, a TV Alfa. E em breve, olha só, hein? Vou dar um spoiler aqui. Estaremos em rede nacional. Tá? Sim. Vamos lá. Sempre com nossos patrocinadores. A FACOP, que é a faculdade do Centro-Oeste Paulista, tem um curso de odontologia no período noturno, que é um diferencial que você pode trabalhar enquanto você estuda. E mais de 50 pós-graduações, que você faz a pós-graduação lá e sai ganhando uma grana extra, porque muitos procedimentos você precisa ter pós, e lá na FACOP você consegue fazer com facilidade, além de ter a clínica FACOP, onde você faz seus tratamentos sem pagar o procedimento, você paga apenas o material, certo? E a Eficaz Mídia? A Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de Bauru e Agudos. Então, se você quer fazer uma campanha offline em pontos de ônibus, é com a Eficaz Mídia que você vai falar. Dito isso, quero agradecer todo mundo. E, Josiel, obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço, meu velho, oportunidade maravilhosa. Faz mais uma pra gente. Vambora. Tocar uma que chama Na Minha Cidade Passa um Rio. Vai lá. Na minha cidade passa um rio que transforma tudo em vida, deságua a alegria e molha de esperança o coração. Na minha cidade passa um rio que não tem barcos nem um porto fluvial. Rio corrente, rio das éguas, rio do ouro, rio rico, muitos nomes já lhe deram. Na minha cidade passa um rio de corredeiras de lembranças, criança, rapadura, roça, palhoça, ranchão e 7 ilhas divididas, que beleza de sertão. Corre, 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 corrente deságua no Chico, longo de muitas léguas. Beije e abrace o mar, beije e abrace o mar, beije e abrace o mar, beije e abrace o mar. Valeu. Oh, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Além dos Outdoors.